Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz que fez esse diálogo com Deus para a gente, para nós, que todas as informações que Deus está trazendo aqui vai nos ajudar a transformar a nossa vida. Ele diz que esse diálogo vai mudar a nossa vida e ele diz que a pessoa que fez aqui o prefácio diz que esse é um presente maravilhoso para aqueles que gostam de fazer perguntas e realmente querem saber as respostas, que buscam a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. Porque o Neil Walsh explicou que se a pessoa não estiver com a mente aberta, se ela ainda estiver acreditando em um Deus que não seja o todo e que não seja puro amor, então ela não vai entender esse livro, ela não vai encontrar as respostas que ela está procurando aqui nesse livro, porque esse livro ele foi essa conversa que ele está tendo é com aquele Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de pai e mãe, que não é pai de um único filho e muito menos é ciumento e vingativo. E aí então nós estamos aqui na segunda parte do livro e a pergunta que Deus está respondendo agora é a seguinte, ou não é uma pergunta, ele está respondendo a essa afirmação do Neil Walsh. O Senhor diz, haja de acordo com seus valores. E ao mesmo tempo diz que nossos valores estão todos errados. Ajude-me a entender isso. Então o que Deus está fazendo é discorrendo na forma de ajudar o Neil Walsh a entender. Por que Deus diz que a gente deve agir de acordo com os nossos valores e ao mesmo tempo diz que os nossos valores estão todos errados. E aí Deus vem discorrendo, está tudo no vídeo anterior, mas ele termina dizendo assim: em primeiro lugar, vocês não devem fazer perguntas lógicas, como se Deus queria uma obediência cega às leis dele, por que criou a possibilidade dessas leis serem violadas? Eu digo, ele termina no vídeo anterior, que eu parei ali porque a resposta continua ainda. Ou seja, ele explica aqui que se aqueles dogmas que nos ensinaram de que Deus realmente é um juiz assim, bem cruel mesmo, e se deve se obedecer às leis dele que foram mal interpretadas cegamente, senão a gente vai pagar caro. Então ele diz, se vocês não devem fazer perguntas como essas. Poxa, se Deus queria uma obediência cega às leis dele, por que ele criou a possibilidade delas serem violadas? É porque ele realmente ele é sadomasoquista, porque não é sadomasoquista, ele é aquele que gosta de ver o outro sofrer mesmo, porque eu vou fazer essa lei, se você violar, você vai para o inferno. Mas aí eu deixo uma enorme brecha para você violar, porque eu quero te mandar para o inferno. Então é isso que Deus está dizendo aqui, para nos mostrar que isso é impossível, que Deus não faria isso. E aí o vídeo anterior terminou exatamente assim. Como o arbítrio é livre quando não é a sua vontade e sim a de outrem que deve ser feita. Aqueles que lhes ensinam isso fazem Deus parecer hipócrita. E eu acredito que faz mais do que Deus parecer hipócrita, faz Deus parecer fraco, faz Deus parecer fragmentado e não o todo. Não é? Então vamos continuar agora para ver se a gente termina essa explicação que Deus está dando aqui para a gente, através do Neil Walsh. É dito a vocês que Deus é perdão e compaixão. Contudo, se não pedirem esse perdão do modo certo, e esse modo certo está aqui entre aspas, se não procurarem Deus, também entre aspas, adequadamente, suas súplicas não serão ouvidas e atendidas. Isso não seria tão ruim se houvesse apenas um modo adequado, mas há tantos sendo ensinados quanto há mestres para ensiná-los. Aqui mais uma vez Deus mostrando que, quem sabe, a gente não deve estar começando a duvidar, entre aspas, ou a se colocar perguntas, né, como o diabo diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver a playlist, que ele disse que a pessoa só se aliena a ele
porque se entrega ao medo, o medo abre a porta da mente para ele quer apenas a porção negativa do átomo, ele quer o lado escuro da força, como a gente viu naquele filme Guerra nas Estrelas, e porque a pessoa não pensa por ela própria. A pessoa pega o pacote e leva como a historinha do ovo do cuco. Por isso, a maioria de vocês passa a maior parte da vida adulta procurando o modo certo. Então, por isso ele dizendo que tem que procurar Deus do modo certo. E que se tiver só uma, tem tanta, cada um ensina um modo certo, não é? O modo certo de adorar, obedecer e servir a Deus. A ironia de tudo isso é que eu não quero a sua adoração. Eu não preciso da sua obediência e não é necessário que sirvam a mim. Ai, eu fico cada vez mais... meu Deus, esse é o Deus que eu aprendi, que eu encontrei dentro de mim e que Jesus Cristo veio ensinar a chamar de pai e mãe, não é? Esses comportamentos são os historicamente exigidos dos súditos pelos monarcas, geralmente egomaníacos, inseguros e tirânicos. Não são de modo algum exigências divinas. E parece notável que até agora o mundo não tenha concluído que são falsas exigências, não tendo nada a ver com as necessidades ou os desejos da divindade. Eu acredito aqui exatamente porque a divindade não tem necessidade nenhuma, não tem desejo nenhum, a divindade é tudo. E por quê? Porque isso aqui é porque fizeram assim, eu acho que uma decodificação errada daquilo, nós somos imagem e semelhança de Deus, passaram para os atributos todos limitados do ser humano, porque olha, ele está dizendo que essas coisas, adoração, obediência e serviço, quem pede são aqueles, aos súditos, são os monarcas egomaníacos, inseguros e tirânicos. E é óbvio que se a gente acredita que Deus seja ciumento e vingativo, ele se encaixa aqui, senão, não. A divindade não tem necessidades. Tudo que é exatamente isso. Tudo que é. Portanto, por definição, não tem necessidades e nem deseja coisa alguma. Se vocês escolherem acreditar em um Deus que precisa de alguma coisa e fica tão ofendido se não a tiver, que pune aqueles de quem esperava recebê-la, então terão escolhido acreditar em um Deus muito inferior a mim. Na verdade, serão filhos de um Deus inferior. Realmente, se a pessoa não estiver com a mente aberta, o coração disposto, o coração aberto, a mente disposta a entender, e com um pouquinho de boa vontade, eu acredito, porque Deus está deixando tão claro aqui, olha, se a gente acreditar em um Deus que precisa disso, dessa adoração, e pune aqueles de quem esperava recebê-la, se não receber, é porque ele é inferior. Na verdade, vocês são filhos de um Deus inferior, então terão escolhido acreditar em um Deus inferior. E exatamente, esse Deus, ele divide espaço. Eu aprendi que há o céu e o inferno e há Deus e o diabo. Então ele não é o todo também. Não, meus filhos, por favor, deixe-me afiançar-lhes novamente por meio deste livro que eu não tenho necessidades, não exijo coisa alguma. Isso não significa que não tenho desejos. Desejos e necessidades são coisas diferentes, embora muitos de vocês as tenham igualado em suas vidas atuais. O desejo é o começo de toda a criação. É o primeiro pensamento, um sentimento profundo dentro da alma. É Deus escolhendo o que criar a seguir. E ali eu disse que Deus não tem desejo, ele dizendo que ele tem desejo sim, e aí eu retiro, eu acredito realmente que Deus tem desejo, mas o desejo dele, como ele já disse ali nas páginas anteriores, é experienciar através da gente, e é ver a gente escolhendo. Nós estamos em uma realidade de luz e sombras, dual, relativa, nos vê escolhendo luz, nos vê voltando para ele, nos vê entendendo. Eu acho que é esse o desejo de Deus.
O desejo é o sentimento de toda a criação, é o primeiro pensamento, um sentimento profundo dentro da alma. É Deus escolhendo o que criar a seguir. Acho que eu já tinha lido esse trecho, né? E qual é o desejo de Deus? Eu desejo primeiro saber e experimentar quem sou em toda a plenitude, para conhecer quem realmente sou antes de criar você e tudo que há no universo. Era impossível compreender isso. Então, aqui tem um ponto que eu não coloquei. Então, eu desejo primeiro saber e experimentar quem sou em toda a plenitude, para conhecer quem realmente sou. Antes de criar você e tudo que há no universo, era impossível compreender isso. Em seguida, ou em segundo, eu desejo que vocês saibam e experimentem quem realmente são, por meio do poder que lhes dei de criar e experimentar a si mesmos do modo que escolherem. Em terceiro, eu desejo que todo o processo da vida seja uma experiência de alegria constante, criação contínua, desenvolvimento incessante e satisfação plena em todos os momentos. Eu criei um sistema perfeito por meio do qual esses desejos podem ser realizados e estão sendo realizados agora. A única diferença entre vocês e eu é que eu sei disso. No momento da sua conscientização total, que poderia ocorrer a qualquer tempo, vocês também se sentirão como eu sempre me sinto. Serão totalmente felizes, amorosos, compreensivos, glorificados e gratos. Essas são as 5 atitudes de Deus. E antes de terminarmos este diálogo, eu lhes mostrarei como colocá-las em prática em suas vidas. E elas então poderão levá-los e os levarão à santidade. Então Deus aqui dizendo que esse diálogo vai mudar a nossa vida e que até o final, antes de terminar esse livro, ele vai mostrar como a gente colocar em prática essas 5 atitudes de Deus, que é quando a gente tiver a conscientização total, e isso poderia ocorrer qualquer tempo, a gente vai se sentir como ele sente, totalmente felizes, amorosos, compreensivos, glorificados e gratos. Super interessante entender, apesar de ter vindo aqui em último, a gratidão, ela é aquilo que eu acredito que abre as portas para a gente alcançar tudo mais, porque naquela frase ali bíblica, até já fiz vídeos sobre isso, mas acho super interessante porque eu passei muito tempo sem entendê-la. Ao que muito tem, mais lhe será dado, e ao que pouco tem, até esse pouco lhe será tirado. Eu achava que era uma injustiça, mas faltou a palavra gratidão. Então, se eu estou querendo alguma coisa, mas eu não sou grata, não sou grato ainda por aquilo que eu tenho, e eu tenho muito, ainda que eu esteja morando embaixo da ponte, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu tenha perdido, tenha recebido uma doença, a notícia de uma doença, eu tenho ainda porque agradecer. E aí, se eu não encontrar a gratidão por aquilo que eu tenho, aí então aquilo que eu estou buscando fica difícil de chegar também. Tudo isso é uma resposta muito longa para uma pergunta muito curta. Sim, haja de acordo com seus valores, se descobrir por experiência própria que eles lhe servem. Então, ele se referindo à pergunta ali, que já está no vídeo anterior lá, quando o Neil Walsh dizia, mas o Senhor diz para a gente agir de acordo com os nossos valores, mas diz que eles estão todos errados. Então, ele dizendo, ele já discorreu, até o Neil Walsh fez uma outra colocação e ele está falando mais, e ele dizendo, é uma resposta muito longa para uma pergunta curta, porém, haja de acordo com seus valores, se descobrir por experiência própria que eles lhe servem, por experiência própria, se pensar por si mesmo, descobrir, não é ovo de coco, não é a história que eu falei no vídeo anterior, que eu aprendi da professora Lucelena, o coco não quer ter trabalho para ficar chocando o ovo, põe no ninho do outro passarinho e tira o ovo do passarinho, e aquele passarinho, se você disser que o ovo não, que o filhote não é dele, apesar de ser discrepante, de ser diferente, ele vai brigar de unhas e garras ali, porque é dele. É assim com a gente, com crenças que nos limitam, com crenças que vieram no pacote, a gente pegou e
E uma outra coisa que eu vi também, porque uma pessoa me disse, mas é mais fácil pensar desse jeito, ainda não vou ficar procurando para ver o que está, isso dá muito trabalho. E aí eu vi uma frase outro dia também bíblica, acho que é em Apocalipse, que Deus diz, eu vomitarei os mornos. Então eu acredito que a gente, até se a gente acredita em um Deus ciumento e vingativo e acredita em tudo isso, é melhor do que achar que não está certo, mas continuar ali, porque é confortável. A zona de conforto ela é pior ainda do que está do outro lado, eu acho. Porém, veja se os valores aos quais você serve, com seus pensamentos, suas palavras e seus atos, trazem para a sua experiência a ideia melhor e mais elevada que já teve de si mesmo. Então Deus ele vai mostrando como fazer e vai. Então age de acordo com seus valores, se você os descobriu por experiência própria. E aí depois vê se isso para saber se está certo. Então foi experiência sua mesmo, então é isso que você acha que está certo. Então vê se eles trazem para a sua experiência a ideia melhor e mais elevada que já teve de si mesmo. Se não, se você está tendo uma ideia que não é, se está aparecendo ali limitado, fragmentado, então também esse valor eu acho que ele deve ser revisto. Examine os seus valores um a um. Traga-os à luz do escrutínio público. Se pode dizer ao mundo sem hesitação quem você é e no que acredita, está feliz consigo mesmo. Não há motivo para estender-se mais neste diálogo comigo, porque você criou um eu e uma vida para esse eu, que não precisa de aperfeiçoamento. Você atingiu a perfeição. Põe esse livro de lado. Deus mostrando que conhece a gente. Porque aí ele dizendo, então se a gente puder trazer esses nossos valores, a gente viu que esse valor ele nos faz ter uma ideia melhor e mais elevada que a gente já teve de nós mesmos. A gente está tão certo disso que a gente tem coragem de trazer a público. Se puder dizer ao mundo sem hesitação quem você é e no que acredita, está feliz consigo mesmo. Então pronto, não precisa mais conversar com ele. Já conseguiu, você já não há motivo mais para esse diálogo, porque você já criou um eu e uma vida para esse eu que não precisa de aperfeiçoamento. Então, como ele disse ali atrás, que levarão à santidade, então você já chegou, né? Mas acho que não é meu caso, então bora lá continuar lendo. Minha vida não é perfeita e nem está perto de ser. Aqui é o Neil Walsh falando. Eu não sou perfeito. Na verdade, sou cheio de defeitos. Desejo, às vezes, de todo o coração, poder corrigi-los, saber as causas de meus comportamentos, os motivos das minhas desgraças, o que faz com que me desvie do caminho. Por isso procurei o Senhor. Não consigo descobrir as respostas sozinho. Aí Deus responde, estou feliz por ter feito isso, sempre estive aqui para ajudá-lo. Você não tem de descobrir as respostas sozinho, nunca teve. E Deus, pai e mãe, dando todo conforto, né, pra gente, com certeza, exatamente isso que eu diria para ele também. Mas isso parece tanta, aqui é o Neil Walsh que continua, mas isso parece tanta presunção, simplesmente sentar-me e dialogar com o Senhor assim e imaginar que Deus está respondendo, quer dizer, é loucura. Tá aqui mais uma vez a mente do Neil Walsh falando, que isso, cara? Acorda, quem é você para falar com Deus? Aí vamos ver Deus respondendo. Eu entendo, os autores da Bíblia eram todos sãos, mas você é louco. Ai, eu amo Deus, meu Deus. Os autores da Bíblia eram todos sãos, mas você é louco. Os autores da Bíblia foram testemunhas da vida de Cristo e registraram fielmente o que ouviram e viram, diz o Neil Walsh. Aí Deus responde, correção, a maioria dos autores do Novo Testamento nunca conheceu, ouviu Jesus em suas vidas. Eles viveram muitos anos depois que ele deixou a terra. Não reconheceriam Jesus de Nazaré se o vissem na rua.
Que legal, né, gente? Então, Deus aqui dando mais um argumento forte para aquele que disser, esse livro é uma blasfêmia. Poxa, como que... Então, o Neil Walsh é doente, mas os autores da Bíblia que nunca conheceram Jesus Cristo, não o reconheceriam se o visse na rua, então aquele livro a gente acredita, mas nesse não. Então, isso aqui é mais, enfim, não é pra gente, porque é pra gente que está lendo, porque se a gente está lendo, é porque a gente acredita. Então, gente, vamos deixar para dar continuidade. Quando o Neil Walsh, acho que ele fica ali boquiaberto com essa fala de Deus, que é, meu Deus, só podia vir de Deus. Aí ele fala, mas, reticências, e aí vamos ver como é que Deus continua, tá bom? No próximo vídeo. Espero que você esteja gostando, tanto quanto eu estou gostando de ler. Se tiver e você quiser curtir, compartilhar e comentar, você faz, por favor, se for leve. Se você quiser entrar lá no meu canal, tem muitos outros livros lá, livros que complementam essa informação, livros que, porque eu acredito que a informação é uma só. Mas Deus, como Ele nos ama tanto, Ele mandou vários livros, muitos livros que dizem a mesma coisa, até ver se a ficha cai para a gente. Porque, como Ele disse, Ele não se importa com o trajeto, porque Ele tem certeza que no fim todos voltarão para Ele. Porém, ele gosta de dar uma ajudinha, dar um empurrãozinho. Ele vê que a gente está indo ali pela sombra, Ele manda um livro, cara, não é por aí, vem por aqui. Mas Ele nos deixa, o livre-arbítrio é verdadeiro, Ele nos deixa fazer do jeito que a gente quiser. Se a gente ainda prefere ficar pegando pacote, acreditando em dogmas que dizem que ele é ciumento e vingativo, ok. Um dia a ficha vai cair. A gente capta quando capta. Tá bom, gente? Fico super feliz com vocês que estão acompanhando, vocês que mandam mensagens, muitíssimo obrigada. E vocês que quiserem, então, entrar lá no meu canal, verem os outros livros e quiserem se inscrever lá também, se for leve, também eu agradeço muito. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!